Olá pessoal, meu nome é Fernando Bentes, eu vou continuar a aula sobre o conceito de Constituição. Agora, vamos estudar o conceito culturalista de Constituição. O conceito culturalista de Constituição parte do pressuposto que a Constituição é resultado cultural, resultado de uma cultura específica de um país. A cultura é uma complexidade enorme, envolve questões de linguagem, de religião, de práticas, rituais, etc. Então a Constituição total, quer dizer, quando você cria uma Constituição completa, ela é o resultado de uma cultura total. É como se um país, em determinado momento, sintetizasse toda a sua cultura total, a totalidade da sua cultura, e expressasse isso numa Constituição total. A Constituição é um reflexo da cultura total de um país, certo? Do somatório, por exemplo, de práticas religiosas, práticas rituais, festas, de valores de um país. E isso acaba se concretizando numa Constituição total, certo? Constituição total é resultado de uma cultura total. Então, pensem no seguinte exemplo. A nossa Constituição, todos vocês sabem, ainda quem está começando a estudar direito constitucional, sabe que nós temos um Estado laico no Brasil. Nós não temos um Estado confessional. Não existe ligação entre Estado e igrejas. O Brasil não adota uma religião oficial. Tá? O Brasil adotava a religião oficial lá na Constituição de 1824, religião do Império. Aí era um Estado confessional. Adotava a Igreja Católica como a Igreja do Estado e o catolicismo como religião oficial do Império. Tá? Desde a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, isso acabou. Tá? O Estado passou a ser laico. Mas vejam, olha bem para a nossa Constituição, pessoal. No preâmbulo da Constituição está descrito lá: nós, representantes do povo brasileiro, sob a proteção de Deus, promulgamos essa Constituição. Olha a presença de Deus aí no preâmbulo. O preâmbulo que vem antes, né, que está no início, né, da Constituição. Antes do artigo 1º da Constituição. Depois, você tem lá previsibilidade do ensino confessional em escolas, isso está na Constituição. Você tem a imunidade tributária de templos religiosos, né? Isso é um reflexo de quê? Da cultura, da nossa cultura. O Brasil é um país religioso. Católicos, evangélicos, espíritas, outros credos também. Então você acaba tendo uma reflexão dessa cultura dentro dos termos constitucionais. Então, a Constituição é um reflexo da cultura. É como se na hora de fazer uma Constituição, um país olhasse para toda a sua cultura, para a totalidade da sua cultura e fizesse uma Constituição compatível com essa cultura. Certo? Muito bem. Esse é o conceito culturalista de Constituição. Agora, vamos ver o conceito de Constituição material e de Constituição formal. Eu vou definir e depois vou dar uma série de exemplos nos slides que vou mostrar para vocês. Relembrando, em aulas passadas, eu falei do conceito político de Constituição de Carl Schmitt. Carl Schmitt dizia, olha, Constituição prevê apenas organização do Estado, forma de governo, poder político e direitos fundamentais. É isso. Se tiver mais coisa na Constituição que não seja relativo a esses assuntos, isso é atípico da Constituição e deve ser chamado de leis constitucionais. Muito bem. Vamos ver esse estudo agora. A diferença entre Constituição material e Constituição formal determina o seguinte. Primeiro, o que é Constituição material? Constituição material é tudo aquilo que tem essência, substância constitucional. É tudo aquilo que tradicionalmente e historicamente está dentro de uma Constituição. Que é basicamente o quê? Isso que o Carl Schmitt falou. Direitos fundamentais e organização do poder político. Separação de poderes, forma de governo, forma de Estado, etc. Isso é tipicamente constitucional. O conceito de Constituição material diz o seguinte: tudo que tiver esse caráter, essa natureza de direitos fundamentais ou de organização do poder político faz parte da Constituição material, independente de estar dentro da Constituição ou não. A gente vai ver um desenho depois que é muito mais ilustrativo disso que eu estou falando. Mas vamos lá. Constituição material é tudo aquilo que tem essência constitucional.
que é tipicamente constitucional, ou seja, que trata de direitos fundamentais e de organização do poder político. E qual é o conceito de Constituição formal? Constituição formal é toda a norma que integra a Constituição formal, o texto normativo constitucional aprovado por um processo legislativo constituinte. É como se você fizesse uma diferenciação entre matéria e forma. Constituição formal é tudo aquilo que foi formalmente aprovado como Constituição. Constituição material é tudo aquilo que tem matéria constitucional, independente de tal ou não na Constituição. Basicamente é isso. Isso é importante? Em algumas situações é bastante importante. Você pode estar escrevendo, por exemplo, uma peça, uma petição, pode estar fazendo uma sentença como juiz, e você vai se fundamentar. Olha, isso aqui faz parte da Constituição material. Mas não está na Constituição. Não, mas faz parte da Constituição material. Pode não estar na Constituição formal, mas faz parte da Constituição material. Vamos lá, a ilustração. Pensa na seguinte questão. Nossa Constituição é essa esfera maior, Constituição Federal. Tem milhões de assuntos. A Constituição brasileira tem 250 artigos, mais a DCT, ou seja, o ato das disposições constitucionais transitórias. Então tem 250 artigos na Constituição, 250 artigos, várias alíneas, vários incisos, vários parágrafos, e mais de 100 artigos nessa parte final da Constituição que se chama DCT, ato das disposições constitucionais transitórias. Muito bem. O que é tipicamente constitucional é somente o que trata de direitos fundamentais e de organização do poder político. Ao mesmo tempo, existem normas que estão fora da Constituição, que foram aprovadas formalmente como leis, estatutos, códigos, etc., mas que integram o conceito de Constituição material. Por quê? Porque tratam de matéria tipicamente constitucional, ou seja, tratam ou de direitos fundamentais ou de organização do poder. Exemplo, normas de proteção ao idoso, estão lá, Estatuto do Idoso, normas que protegem a criança ou adolescente. Mas isso está dentro da Constituição? No sentido formal, não. Você vai lá na livraria, compra a Constituição, você não vai ver. Mas como a matéria é tipicamente constitucional, porque protege direitos fundamentais do idoso, do adolescente, integram um conceito de Constituição material, independente de estar dentro da Constituição formal ou não. Tratados de direitos humanos. Tratados de direitos humanos, aconteceu uma mudança no Brasil, a Emenda Constitucional número 45 de 2004, chamada Emenda da Reforma do Judiciário, determina na Constituição brasileira, no artigo 5º, parágrafo 3º, que tratados de direitos humanos aprovados como emenda constitucional devem ser considerados emendas constitucionais. Então, todo tratado sobre direitos humanos que o Brasil aprovar, se forem aprovados como emendas constitucionais, nós devemos considerar que esses tratados são como emendas constitucionais, como normas constitucionais. Mas imagina que o Brasil aprova um tratado sobre direitos humanos, mas não como emenda constitucional. E esse tratado é de direitos humanos. Tudo bem, entendi. Ele não vai ser considerado como emenda constitucional, mas o tema dele não é um tema especificamente constitucional, não fala de direitos humanos? É matéria constitucional. Então, faz parte do conceito de Constituição material, certo? Muito bem, agora vamos à Constituição formal. Constituição formal, de modo muito concreto, é aquela Constituição que você entra lá no site do Planalto ou do Senado, digita a Constituição, vem lá a Constituição. Dependendo do que está escrito. Tá? Vai à livraria, compra a Constituição. Aquela é a Constituição formal. Pode ter um monte de coisa que não tem nada a ver com a Constituição, não tem a ver nem com o poder político, nem com direitos fundamentais. Mas essa é a Constituição formal. Paciência. Ela passou por um processo formal, seja na Constituição originária, lá de 5 de outubro de 88, seja por emenda constitucional, pouco importa, ela faz parte da Constituição formal. Tá? Então, Constituição Federal, por exemplo, tem algumas normas que são estranhas à Constituição, que não são tipicamente constitucionais. Que se você olhar toda a história constitucional, jamais deveriam estar dentro da Constituição, mas estão lá dentro. Exemplo, no artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, está escrito que o Colégio Pedro II, que é um colégio muito famoso, no Rio de Janeiro, integra a esfera federal de ensino. Isso não é matéria constitucional. Não precisava estar na Constituição, mas está lá. Foi resultado de uma série de debates lá na época da Constituinte, em 87 e 88. Então está lá na Constituição. Do ponto de vista material,
essa previsão não faz parte da Constituição. Mas do ponto de vista formal faz parte. Por quê? Porque se abrir a Constituição, olhar o artigo 242, parágrafo 2º, está lá essa previsão. Então faz parte da Constituição formal. Não tem nada a ver com o conteúdo típico da Constituição, mas faz parte da Constituição formal. Outro exemplo, navegação de cabotagem. A Constituição previa no artigo 178, parágrafo 3º, que a navegação de cabotagem, ou seja, aquela navegação que vai de um porto a porto, a outro porto, aquela navegação de costa brasileira, e a navegação interior, ou seja, em rios, etc., só poderia ser feito por embarcações brasileiras. Isso estava previsto na Constituição, no artigo 178, parágrafo 3º. O que isso tem a ver com conteúdo constitucional? Nada. A Constituição fala de poder político e direitos fundamentais. O que tem a ver a Constituição fala de navegação de cabotagem? Tem nada a ver. Nada a ver. Mas está na Constituição formal? Tá, então tem que seguir. Esse artigo especificamente foi revogado com uma alteração constitucional. Hoje em dia, o que existe é o artigo 178, parágrafo único, que delega a uma lei específica a regulamentação de navegação de cabotagem no Brasil. Melhorou a situação, né? Então isso já não é mais previsto dentro da Constituição e a própria Constituição diz, olha, uma lei específica vai tratar desse assunto aí de navegação de cabotagem, certo? É assim que está a Constituição agora, depois da emenda constitucional. Outra questão que é estranha à Constituição, direito tributário, em detalhe. O Brasil aprovou uma Constituição que trata de vários ramos do direito em detalhe. O direito tributário é tema de um código específico, é o Código Tributário Nacional. Para que colocar isso na Constituição? E em detalhe, isso também não é matéria própria da Constituição, né? A matéria própria da Constituição é a organização do poder político e direitos fundamentais. Mas para o conceito de Constituição formal, pouco importa. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui está dentro da Constituição formal. Então, o que é importante é vocês entenderem que Constituição material é tudo aquilo que tem conteúdo constitucional, típico constitucional, independente de estar ou não na Constituição. E Constituição formal é a Constituição que foi aprovada por um processo legislativo formal. Independente do conteúdo ser estranho, ser um disparate, pouco importa, está lá na Constituição formal. Isso é que é importante. Na vida prática do direito isso é importante? Imagina, por exemplo, um sujeito que quer fundamentar bem a sua petição e fala, olha só, proteção ao idoso, se fundamenta no Estatuto do Idoso, ainda diz, olha, o Estatuto do Idoso é a Constituição no sentido material. Isso dá um peso ao argumento dele. Ele pode até falar, pode não estar na Constituição formal, mas é a Constituição no sentido material. É uma norma materialmente constitucional. É uma norma tipicamente constitucional, porque protege especialmente o idoso. Então isso tem um peso, né? Já outra pessoa pode contra-argumentar, falar assim, me desculpe, mas isso não está na Constituição formal. Aí depende muito de como advogados, operadores do direito vão selecionar seus argumentos dentro de um processo específico, certo? Muito bem, pessoal. Olha só a Constituição formal. Especificamente o que é a Constituição formal. São os 250 artigos da nossa Constituição Federal de 88, mais o ato das disposições constitucionais transitórias, que é uma parte que está depois do 150º artigo, tá? São todas as emendas constitucionais aprovadas pelo Brasil, tudo isso é Constituição formal, e ainda, como eu citei para vocês previamente, tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados como emendas constitucionais também fazem parte do conceito de Constituição formal, tá? É o que determina o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição brasileira. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Mais uma aula para continuar os conceitos de Constituição.